crianças! Hoje eu vou contar para vocês a história do Peter Pan. O senhor e a senhora Darling viviam com seus 3 filhos, o Andy, João e Miguel, em Kensington Gardens, Londres. Eles tinham uma linda cachorra chamada Nadá, que cuidava das crianças. Certa noite, enquanto as crianças dormiam, o vento soprou através da janela do quarto. Era Peter Pan e ele trazia consigo uma aventura que o Andy jamais esqueceria. Mary, a mãe das crianças, estava espiando para se certificar de que elas estavam seguras e dormindo. Então, ela viu Peter Pan e soltou um grito. Naná entrou correndo no quarto, ansiosa para proteger as crianças. Peter Pan se virou e fugiu, enquanto Mary corria pelo quarto tentando agarrá-lo, mas ele conseguiu se esquivar de suas mãos e saiu pela janela. Mary, desesperada, olhou para fora, preocupada com a ideia de que aquele misterioso garoto pudesse estar caído no chão e ferido. Mas não havia sinal dele em parte alguma. Parecia que ele havia desaparecido completamente. Mais tarde, naquela noite, uma pequena luz brilhante se moveu pelo quarto. Era a fada Sininho. Você sabe onde eles colocaram minha sombra? Perguntou Peter, entrando pela janela. Sininho respondeu que não. Peter se jogou no chão e começou a chorar. Ele soluçou tão alto que o Andy acordou. Ela não teve medo. Na verdade, ela até o ajudou a encontrar a sua sombra e a costurou de volta nele. Peter disse-lhe que muitas vezes ouviu as histórias de ninar que a mãe de Andy contava a cada noite. Quando Andy falou que sabia muitas histórias, ele quis levá-la para sua casa, na Terra do Nunca. Mas como eles poderiam chegar lá? Peter voou pelo ar e disse: Eu vou ensiná-la a pular nas costas do vento e então, lá vamos nós! Voar pelo quarto era maravilhoso. O Andy queria que Peter também ensinasse aos seus irmãos como voar. Os garotos acordaram e ficaram maravilhados quando viram o Andy voando e, antes que eles soubessem como, já estavam do lado de fora voando pelo céu escuro. As crianças estavam tão felizes por voarem que planaram e giraram até ficarem exaustas. Se elas adormecessem, poderiam cair e Peter teria que salvá-las. Seria muito perigoso, mas Peter achou isso divertido. As flechas douradas da luz do sol sempre apontavam para a Terra do Nunca. Assim, Peter tinha certeza de que jamais se perderia. Era lá que ele vivia com os garotos perdidos, que não tinham mãe. Ele esperava que o Andy pudesse ser a mãe que eles tanto queriam. Na Terra do Nunca havia sereias, piratas, índios vermelhos e um crocodilo gigante. O crocodilo perseguia o Capitão Gancho, porque já o havia mordido uma vez e achou tão saboroso que queria mais. O capitão era um pirata muito mau, que usava um gancho no lugar da mão direita. Tinha gélidos olhos azuis e longos cachos negros. O crocodilo tinha engolido um relógio e seu tic-tac podia sempre ser ouvido, para alívio do Capitão Gancho, que, assim, podia saber quando o grande réptil estava por perto. Sininho ficou com ciúme, porque Peter estava passando tempo demais com o Andy. Ela apontou para eles enquanto voavam e enganou os garotos perdidos, dizendo que o Andy era uma ave estranha. Sininho disse que Peter queria que eles a derrubassem.
Tootles pegou seu arco e flecha e atirou na direção daquele estranho pássaro, que caiu com uma flecha em seu peito. Os garotos perdidos ficaram em volta de Wendy e perceberam que ela não era um pássaro. Peter voou em direção aos garotos. Ele estava ansioso para contar que havia lhes trazido uma mãe, mas ficou chocado e furioso quando viu a pobre Wendy deitada no chão. Sem querer movê-la, eles construíram uma casinha ao redor da garota para mantê-la segura. Peter e os meninos ficaram muito felizes quando Wendy se recuperou e a levaram para sua casa subterrânea sob as árvores. João e Miguel começaram a se sentir em casa com os garotos perdidos e todos ficaram muito felizes por Wendy cuidar deles como uma verdadeira mãe. João e Miguel se tornaram tão selvagens e travessos quanto os garotos perdidos e até começaram a se esquecer de que eles tinham sua casa e seus pais. Mas Wendy começou a sentir saudade de sua mãe. Aquele era um lugar mágico, onde as crianças nunca cresciam e podiam fazer o que quisessem, como correr e brincar o dia todo. Um dos lugares preferidos dos meninos da Terra do Nunca era o Lago das Sereias, um lugar maravilhoso para nadar. As sereias viviam ali, mas elas eram muito tímidas. Wendy tentou nadar com uma delas muitas vezes, mas ninguém podia chegar perto, exceto Peter, é claro. Após nadarem o dia todo no Lago das Sereias, alguns dos meninos tiravam uma soneca à tarde. Eles rapidamente acordaram quando Peter gritou: "Piratas!" Um pequeno barco vinha pela lagoa e nele estavam os piratas Smee e Starkey e a princesa Lírio Tigrado da tribo dos Índios Vermelhos de Picanini. Os terríveis piratas amarraram a princesa e a abandonaram em uma rocha, esperando que a maré subisse e a afogasse. Lírio Tigrado não era apenas bonita, mas também muito corajosa. Ela ficou sentada calmamente esperando seu destino. Então, através da escuridão, veio uma voz: "Deixem-na ir." Smee e Starkey ficaram confusos. Eles tinham certeza de que era a voz do rabugento e mal-humorado Capitão Gancho, mas não podiam vê-lo. Novamente, eles ouviram a voz. Era Peter Pan, escondido atrás de uma rocha e imitando da melhor maneira a voz do Gancho. Com medo de desobedecer ao capitão, os piratas voltaram para a rocha e soltaram Lírio Tigrado. O Capitão Gancho odiava Peter Pan e os garotos perdidos, que sempre aprontavam travessuras com os piratas. Eles eram rápidos e espertos e sempre encontravam uma maneira de escapar. Em um acesso de raiva, Gancho foi com os piratas à lagoa à procura de Peter e dos garotos. Houve uma terrível luta. Peter saltou para uma rocha e foi perseguido por Gancho, mas o garoto foi bem rápido e conseguiu pegar o punhal que estava no cinto do pirata. Gancho estava na rocha abaixo de Peter e, como ele era generoso, estendeu a mão para ajudá-lo. Mas Gancho deu uma mordida na mão de Peter e então nadou na direção de seu navio, deixando o garoto ferido, sozinho na rocha. Os meninos viram Peter deitado sobre a rocha, porém a maré estava subindo e era muito perigoso para eles irem até lá ajudá-lo. Peter olhou ao seu redor e viu alguma coisa flutuando na água que parecia ser um pedaço de papel,
mas ele logo percebeu que era o pássaro do nunca. A ave tinha nadado rapidamente para conseguir salvar Peter e, agora, o pobre pássaro estava exausto. Ele deu o seu ninho para Peter e, ao ver aquele gesto, o garoto soube o que deveria fazer. Ele usou uma vara e sua camisa para fazer uma vela e navegou em segurança até a terra firme, para a alegria de todos. Depois de toda a agitação, Wendy, aos poucos, voltou a brincar de ser mãe dos meninos. Mas ela ainda sentia saudade de sua mãe. Certa noite, ela contou aos meninos uma história sobre o senhor e a senhora Darling, cujos filhos haviam voado para muito longe. Ela lhes disse o quão grande era o amor dessa mãe e que ela sempre deixava a janela aberta na esperança de que um dia eles voltassem para casa. Ela não os repreenderia por terem abandonado tudo. Os garotos perdidos também começaram a sentir saudade de suas mães. De repente, João e Miguel decidiram que queriam voltar para casa e o Wendy concordou. Peter os ouvia em silêncio. Wendy pediu a Peter que providenciasse o necessário para que partissem, e ele disse que faria isso no dia seguinte, fingindo não se importar. Mas, na verdade, Peter não queria que Wendy voltasse para casa de maneira alguma. Os índios Picanini eram tão gratos a Peter por ter salvado Lírio Tigrado que resolveram ficar de guarda do lado de fora da casa dos meninos todas as noites. Certa noite, Gancho e sua tripulação foram em direção aos índios e os atacaram. Eles lutaram bravamente, mas os piratas não foram honestos e ganharam a batalha. No subsolo, os garotos dormiam, até que um barulho os acordou, menos Peter. Gancho disse para Smee bater o tom-tom. Este era o sinal dos índios para avisar que todos estavam seguros e que eles tinham ganhado uma batalha. Peter ficou dormindo e os garotos decidiram subir para ver o que estava acontecendo. Os garotos foram saindo um por um, direto para a armadilha do Capitão Gancho. À medida que cada menino chegava ao lado de fora, um pirata o agarrava e o amarrava. Todos eles ficaram presos, inclusive a pobre Wendy. Enquanto Peter dormia, Gancho aproveitou para tentar entrar na casa. Mas ele era muito grande. Então ele deslizou para baixo o quanto conseguiu, enfiou o braço através da porta e fez algo terrível. Ele colocou um veneno amarelo no copo de Peter e deixou lá para que o garoto bebesse quando acordasse. Sininho viu o que Gancho e os piratas tinham feito e voou para avisar Peter. Ainda meio sonolento, ele não ouviu o aviso quando foi pegar seu copo. E então a fadinha heroína correu na frente dele e bebeu todo o veneno. Quando Peter percebeu o que havia acontecido, viu o Sininho desfalecer. Seu brilho desapareceu e sua voz se tornou fraca. Ele a ouviu sussurrar algo sobre as crianças acreditarem em fadas. Então, Peter fez um desejo e pediu a todas as crianças do mundo para acreditarem em fadas e baterem palmas. Sininho ouviu o som distante, fraco no início, de milhares de palmas. Imediatamente, a sua vida foi salva. Peter sabia que Wendy devia estar muito chateada por estar amarrada e jogada em um navio pirata sujo e fedorento. Então, ele pegou seu punhal e saiu voando. Peter seguiu as pegadas pela floresta e por toda a ilha.
jurando a si mesmo que desta vez seria ele ou o gancho. As crianças deixaram um rastro como Peter lhes havia ensinado. Ele seguiu um corte numa árvore feito por Slig, um lenço deixado por Wendy, e viu as sementes deixadas por Curly. Peter voou rapidamente entre as árvores e os galhos até que finalmente chegou ao mar e avistou o navio pirata, o Jolly Roger, balançando de forma ameaçadora nas ondas do mar. Gancho estava prestes a fazer os meninos trêmulos andarem pela prancha, quando todos ouviram um barulho. Tic-tac, tic-tac. Então, quem começou a tremer foi Gancho, pois o crocodilo estava no navio. Ele correu para se esconder. Os piratas fecharam os olhos com medo. Os olhos dos garotos se voltaram para tentar ver o crocodilo, mas era Peter quem fazia tic-tac. Ele se escondeu e soltou um gemido fantasmagórico, e então os piratas temeram que fosse um fantasma. Como Peter era esperto! Slig, que havia escapado, empurrava um pirata ao mar cada vez que Peter os distraía. Ele soltou os outros meninos e todos lutaram contra os outros piratas, até que só restou Gancho. Peter era um excelente espadachim e lutou bravamente. Ele usou vários golpes até que o capitão ficou tonto e exausto. Finalmente, Gancho ficou desesperado e pulou no mar para escapar. Todos gritaram de alegria. Eles olharam para o mar para ver o que havia acontecido com o capitão Gancho e o viram nadar muito rápido para fugir de um enorme crocodilo verde que o perseguia. Finalmente, os meninos e o Wendy foram resgatados e estavam salvos. Era o fim da grande aventura de Wendy, João e Miguel, e hora de voltar para casa. Peter, então, os levou de volta. Assim como Wendy havia dito a eles, foram recebidos pela mãe com muitos abraços e beijos, e também com uma lambida de Naná. A senhora Darling pediu que Peter entrasse e disse a ele que poderia ficar se quisesse. Mas Peter não queria crescer, tornar-se um adulto e ter barba. Assim, ele se despediu e voltou para a terra do nunca. Quando Wendy cresceu, ela contou sua grande aventura para seus filhos. Eles nunca tiveram certeza de que a história era verdadeira, mas sempre batiam palmas quando alguém lhes perguntava: "Vocês acreditam em fadas?"